Dando prosseguimento, pessoal, ao estudo dos acidentes de trabalho, o artigo 20 traz as doenças ou moléstias ocupacionais. Doença ocupacional é acidente de trabalho, porque é doença que decorre do exercício do trabalho para a empresa pelo empregado ou trabalhador avulso ou do exercício da atividade campesina ou pesqueira de subsistência para o segurado especial. Existem duas modalidades de doenças ocupacionais: a doença do trabalho e a doença profissional. O que elas têm em comum é que ambas são acidente de trabalho, ambas são doenças ocupacionais que decorrem do trabalho. Mas a diferença, e neste ponto, na minha opinião, o texto legal ele peca, porque lendo os dispositivos aqui do artigo 20, essa diferença não fica clara. A doença profissional é doença típica de profissão. É aquela doença em que, se você não trabalha naquela profissão, você não vai ter. Exemplos: asbestose e silicose, exposição ao amianto ou asbesto e exposição à sílica. Se você não trabalha em uma profissão que você não está exposto a amianto ou asbesto, bem como a sílica, você não vai ter, né? E aí é uma doença profissional. A doença do trabalho também decorre do trabalho, mas não é típica de profissão. Vamos supor, disacusia, surdez. Tem pessoas que trabalham aquelas britadeiras enormes, mesmo com protetor auricular, tendem a ficar surdas com disacusia. E tem gente que nem trabalha naquela profissão e também fica surdo. Então a doença do trabalho, apesar de decorrer do trabalho, não é típica de determinada profissão. Pessoas que não trabalham ou trabalham em outras profissões poderão tê-la também. Só que isso não fica claro no texto legal. E na prova de vocês vai cair o texto legal. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Vamos ao artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas, conhecidas como moléstias ocupacionais. Inciso 1. A doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social, também são chamadas de tecnopatias. Então, quando vier doença profissional, é trabalho peculiar a determinada atividade, é doença típica de profissão. Existe uma listagem que hoje faz parte em um dos anexos do regulamento da Previdência Social, com as doenças ocupacionais em geral. Agora vamos ver a doença do trabalho, também chamada de mesopatia. A doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da relação indicada no inciso 1. Ok? Então você entende primeiro, para não ter que ficar decorando. Doença profissional é típica de profissão. Doença do trabalho não é típica de profissão. Ela decorre do trabalho também, como ocorre com a profissional, mas pessoas que não trabalham naquela profissão ou sequer trabalham poderão ter também. Na prova, você faz isso. Doença do trabalho, condições especiais em que o trabalho é realizado. Já a doença profissional, trabalho peculiar a determinada atividade, porque as questões elas reproduzem o texto legal. Nós temos uma listagem das doenças ocupacionais. Essa listagem, conforme falei, é um dos anexos do decreto 3048 de 99. A pergunta que eu faço a vocês: essa listagem é exemplificativa ou é taxativa? Podem existir doenças ocupacionais fora dessa listagem? Pode sim. A lista do anexo do regulamento da Previdência Social com o rol de doenças ocupacionais é uma lista meramente exemplificativa. No caso concreto, se a perícia médica do INSS constatar que uma doença decorre do trabalho, efetivamente, mas lá não está, vai considerá-la como doença ocupacional e vai conceder benefício previdenciário por acidente de trabalho. Nesse sentido, o próprio parágrafo 2º do artigo 20 diz que, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista no inciso 1 e 2 desse artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado
e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Ok, gente? Tem algumas doenças que, evidentemente, não decorrem do trabalho. E aí o legislador já se antecipou para nos ajudar. Tem doença que decorre da idade avançada, faixa etária, como a osteoporose, não decorre do trabalho. Tem doença que é degenerativa, não tem nenhuma ligação com o trabalho, a exemplo do mal de Parkinson. Tem doenças que são típicas de determinada região, as chamadas doenças endêmicas. A doença endêmica, a princípio, não é acidente de trabalho, mas há uma ressalva. Isso porque, mesmo em se tratando de doença endêmica, mas a contaminação ocorreu pelo exercício do trabalho, aí sim, vai ser considerado acidente de trabalho. Certa feita, uma prova disse que um engenheiro foi trabalhar na região amazônica, numa construção de hidrelétrica, e lá na selva ele contraiu malária. Nesse caso, como ele contraiu a malária, que é uma doença endêmica, mas pelo trabalho para a empresa enquanto engenheiro, deve ser considerado acidente de trabalho. E tem doenças que decorrem do trabalho, mas não chegam ao ponto de gerar incapacidade laborativa. Nós vimos no bloco anterior, no conceito de típico acidente de trabalho do artigo 19, que tem que ter incapacidade laborativa ou morte. Se eu tenho uma doença que decorre do trabalho, mas eu tenho uma doença e continuo trabalhando e me tratando. Porque doença é uma coisa, incapacidade laborativa é outra. Várias doenças não geram incapacidade laborativa, como uma gripe leve. E aí, se a doença decorre de trabalho, mas não chega ao ponto de gerar incapacidade laborativa, também não vai ter acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho tem que ter ou incapacidade laborativa ou, no caso mais grave, a morte. Tudo isso que eu falei está dentro do parágrafo 1º, é comum em prova. Vamos ver aqui o texto legal. Não são consideradas como doença do trabalho. Letra A doença degenerativa. Letra B, a inerente a grupo etário. Letra C, a que não produz incapacidade laborativa. E letra D, a doença endêmica adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ok, gente? Nessa situação excepcional, mesmo sendo doença endêmica, nós teremos aí um acidente de trabalho. E aí, se um empregado, um trabalhador avulso ou um segurado especial tiver uma doença ocupacional, quer do trabalho, quer profissional, a Previdência vai conceder a ele benefício previdenciário por acidente de trabalho. Conforme falei, são 3 benefícios previdenciários para os segurados que têm código de concessão, quando é acidente de trabalho ou quando não é, isso vai ser visto mais à frente, que é a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou o auxílio-acidente. No artigo 21, nós temos os chamados acidentes que são equiparados ao de trabalho. No caso do artigo 21, o exercício do trabalho para a empresa, pelo empregado ou pelo trabalhador avulso, ou o exercício da atividade campesina ou pesqueira pelo segurado especial, não é a única causa, a única razão do acidente. Causas externas se somaram a esta e desencadearam aquele acidente. E aí, nesse caso, para dar a maior proteção previdenciária ou mesmo no direito do trabalho, que o acidente de trabalho é tão importante para o direito previdenciário quanto para o direito do trabalho. O legislador diz que pelo fato do acidente ter, apesar de causas externas, mas decorrer do serviço que o empregado ou avulso está fazendo para a empresa, ou da atividade campesina pesqueira que o segurado especial está desenvolvendo, esses acidentes também são equiparados legalmente ao acidente de trabalho. A listagem do artigo 21 é uma listagem aberta, meramente exemplificativa. Isso porque o inciso 1 é o que eu chamo de cláusula aberta. O inciso 1, ele não descreve uma situação fática específica. Ele é extremamente abstrato, genérico. E aí você pode ter 1001 casos concretos que podem se adaptar ao inciso 1. Nesse sentido, vamos começar a estudar esse dispositivo legal. Equiparam-se também ao acidente do trabalho para os efeitos desta lei
Inciso 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Veja que ele é bastante abstrato, não descreve uma situação fática específica. De modo que os casos seguintes, que são inciso 2, 3 e 4, acabam sendo exemplos do inciso 1. O inciso 2 são aqueles acidentes que ocorrem no local e horário do trabalho, mas que tem alguma causa externa que contribuiu de maneira importante. Vamos ver quais são esses acidentes. Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de, letra A, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. O segurado está lá na empresa, trabalhando normalmente, vem um maluco, coloca uma bomba e explode todo mundo. Acidente de trabalho por equiparação. Porque se ele não estivesse na empresa, ele não teria morrido. Aí vai ter pensão por morte por acidente de trabalho. Um colega sabota a máquina e ele se quebra todo, fica incapaz para o trabalho. Acidente de trabalho por equiparação. Letra B de bola. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Dois empregados da empresa estão disputando um posto de trabalho. E aí nessa disputa, um consegue o posto, o outro fica zangado, a mulher fica pior ainda, porque a mulher já tinha gastado por conta, crente que o marido seria promovido. Essa mulher furiosa, porque está devendo o cartão de crédito e não vai poder pagar, porque o marido não foi promovido, por essa disputa relacionada ao trabalho, invade e agride esse cidadão. O cidadão se quebra todo e fica incapaz para o trabalho. Aí nós teremos o caso da letra B, acidente de trabalho por equiparação. Letra C, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. O colega de trabalho comete um erro numa máquina, a máquina solta, a prensa bate no braço segurado e aí quebra o braço do segurado, ele fica incapaz para o trabalho. Um ato de imprudência de um colega de trabalho, o acidente de trabalho por equiparação. Letra D, ato de pessoa privada do uso da razão. Um maluco invade a fábrica, dá um monte de tiro, mata 3. E aí aquelas 3 pensões por morte vão ser por acidente de trabalho, porque aquela morte decorreu, foi no horário local de trabalho, por uma terceira pessoa que invadiu, que estava maluca, privada do uso da razão. Sempre lembrando que tem que gerar ou incapacidade laborativa ou tem que gerar morte. E a letra E, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou de força maior. O empregado está lá, cai um raio, eletrocuta 5 e mata 5. Ou então tem uma grande chuva, alaga a fábrica, todo mundo morre afogado. Acidente de trabalho por equiparação. Exemplos trágicos, mas que se enquadram aqui. Vamos ver o inciso 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Bom, essa doença normalmente vai ser uma doença ocupacional, porque vai decorrer do trabalho. Mas, por acaso, se não for, vai ser acidente de trabalho por equiparação. E os casos do inciso 4 são acidentes que ocorrem fora do local e fora do horário de trabalho, mas eles guardam algum nexo com o trabalho. É por isso que eles também serão considerados legalmente como acidente de trabalho por equiparação. Vamos ver aqui na tela, inciso 4. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Letra A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. O empregado da empresa, que é motoboy, está lá no banco fazendo depósito. E aí ele é sequestrado e morto enquanto estava fazendo depósito. Nós vamos ter um acidente de trabalho por equiparação enquadrado na letra A, porque ele estava lá no banco cumprindo a ordem da empresa, que era o depósito de determinada quantia. Letra B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. O empregado é vizinho da fábrica em que trabalha. Ele acorda às 3 horas da manhã, olha pela janela, a fábrica está pegando fogo. E aí ele coloca as mãos na cabeça,
Ai, meu Deus do céu, meu emprego está pegando fogo junto. E foi dar uma de bombeiro. Se viu envolto pelas chamas e morreu queimado. Ele estava indo gerar um proveito, não só para ele, mas para a empresa também, que era apagar o fogo. Acidente de trabalho por equiparação. Letra C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta, dentro dos seus planos para menor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. O segurado foi fazer um curso, ou foi participar de uma reunião. Pegou um avião em pleno sábado, só que o avião caiu. Mas ele estava no avião para participar de um curso ou de uma reunião pela empresa. Acidente de trabalho por equiparação. E finalmente a letra D, que é o acidente em trânsito, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o modo de locomoção, inclusive veículo privado, veio de propriedade do segurado. Pode ser transporte público ou privado. Da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Justamente por estar indo ao trabalho ou voltando dele, qualquer acidente que gere incapacidade laborativa ou morte é acidente de trabalho por equiparação. Bom, esses são os acidentes de trabalho por equiparação. O rol é meramente exemplificativo, é aberto diante da grande amplitude do inciso 1, que você pode ter trocentos casos que lá são enquadrados. Dentro do artigo 21, temos dois parágrafos que são importantes. Vamos ver o parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. É uma ficção jurídica. Vamos supor que o empregado de uma empresa, ele vai almoçar de meio-dia às 2 da tarde. Aconteceu até um caso desse certa feita. Numa concessionária de veículos, está lá dentro, ele bota aquele papelão para dar uma dormidinha na hora do almoço. E aí, rapaz, esse caso que de fato aconteceu, o macaco hidráulico que levantava um carro caiu, ele dormiu embaixo para pegar a sombra, morreu esmagado. Como ele estava cochilando no horário do almoço, enquadra-se aqui no parágrafo 1º, nas dependências da empresa, ele estava no exercício do trabalho e ocorreu um acidente de trabalho. Ok? Porque nessa situação, fictamente, ele é considerado como no exercício do trabalho, porque ele estava descansando na hora do almoço nas dependências da empresa. E o parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou superponha às consequências do anterior. Vamos supor que o segurado na fábrica torceu o tornozelo e ficou incapaz para o seu trabalho. Veremos em breve que toda vez que o segurado ficar incapaz para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias, ele vai receber o benefício previdenciário do auxílio-doença. E aí ele está lá no auxílio-doença 2 meses para recuperar o tornozelo dele que torceu. Ele está lá com as pernas para cima vendo futebol e de repente um guarda-roupa pesadíssimo, madeira maciça, o cupim comeu o pé e o guarda-roupa tombou e bateu aonde? Em cima do tornozelo. Era uma mera torção e virou uma lesão gravíssima, virou farinha o tornozelo dele. É outra origem, o acidente de outra origem, e se sobrepôs às consequências do anterior. Nesse caso, não teremos uma agravação do acidente de trabalho, e é um caso prático de aplicação do 21, parágrafo 2º. Ok, pessoal? As empresas, o instrumento jurídico tradicional de reconhecimento do acidente de trabalho é a expedição da CAT. CAT significa Comunicação de Acidente do Trabalho. Toda vez que ocorre um acidente de trabalho, a empresa preenche a CAT e a encaminha para a agência do INSS mais próxima. O prazo de expedição da CAT é, regra geral, 1 dia útil, após o acidente de trabalho. Se o acidente ocorreu hoje, que é dia útil, amanhã, dia útil subsequente. Mas no caso de morte, ela tem que ser expedida de maneira imediata. E aí vai uma cópia da CAT para o próprio segurado, se ele estiver vivo, para os seus dependentes, se ele não estiver vivo. Tem que ir uma cópia também para o sindicato, né? O sindicato normalmente ajuda nessa fiscalização do motivo do acidente de trabalho. Se a empresa não apresentar, não preencher a CAT no prazo legal, ela vai ser multada. Essa multa, inclusive, hoje é uma multa que é aplicada pela Receita Federal do Brasil. E aí, se a empresa não expedir no prazo legal, é possível que haja a chamada CAT substitutiva. O próprio segurado, se estiver vivo ou seus dependentes,
o médico da empresa, o delegado, qualquer autoridade pode expedir a CAT substitutiva, sem prejuízo da multa a ser imposta à empresa. Essa previsão da CAT está dentro do artigo 22, vamos fazer a leitura integral desse dispositivo. Vamos lá? A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência e, em caso de morte de maneira imediata, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Na atualidade, Receita Federal do Brasil, essa competência ficou para a Receita. Vejam que a multa vai do piso ao teto do salário de contribuição, um salário mínimo até R$ 4.390,24. Prosseguindo aqui na tela, da comunicação a que se refere este inciso, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponde a categoria. Parágrafo 2º, na falta da comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o prazo previsto nesse artigo. É a chamada CAT substitutiva. Parágrafo 3º, a comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto nesse artigo. Parágrafo 4º, os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas nesse artigo. E, finalmente, parágrafo 5º, a multa de que trata esse artigo não se aplica no caso do artigo 21-A, que nós, inclusive, veremos agora, que é o nexo técnico epidemiológico previdenciário. E é justamente o tema que nós vamos falar agora. O que ocorre? As empresas correm do reconhecimento do acidente de trabalho. Porque a empresa ela não quer os efeitos jurídicos do acidente de trabalho. E você tem efeitos jurídicos do acidente de trabalho em várias órbitas. Na esfera previdenciária, quando a empresa tem um acidente de trabalho, isso vai prejudicá-la naquela contribuição SAT. Nós já vimos que, com base no artigo 10 da Lei 10.666 de 2003, regulamentado pelo artigo 202-A do Regulamento da Previdência Social, o nosso decreto 3048/99, que criou o Fator Acidental de Prevenção FAP, a empresa pode ter a contribuição SAT reduzida até a metade ou pode tê-la majorada até dobrar. Tudo depende do desempenho anual de frequência, gravidade e custo do acidente de trabalho. E aí, em ocorrendo acidente de trabalho, aquele acidente vai entrar na conta da empresa e tende a piorar, aumentar a sua contribuição SAT. E aí vai pesar no bolso da empresa o acidente de trabalho. Você tem consequências no direito do trabalho. Veremos em breve que o segurado que entra em gozo de um auxílio-doença por acidente de trabalho, ele tem estabilidade no emprego por 12 meses, isso vai ser visto em momento oportuno. O segurado que está em gozo de um auxílio-doença por acidente de trabalho, a empresa continua obrigada a depositar o FGTS. Veremos em breve também que quando o acidente de trabalho ocorre por culpa da empresa, o INSS entra com ação regressiva para ser indenizado dos custos dos benefícios por acidente de trabalho. Enfim, são vários aspectos, muitos serão estudados ainda nesse curso, e a empresa corre do acidente de trabalho para poder não perder dinheiro. Ok? É por isso que, em muitos casos, muito embora haja um típico acidente de trabalho do artigo 19, uma doença ocupacional, artigo 20, ou um acidente de trabalho por equiparação do artigo 21, simplesmente a empresa não expede a CAT, achando que vai passar impune. Diante deste quadro, em 2006 foi feita uma reforma aqui e foi inserido o artigo 21-A, que criou um instituto chamado NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Pelo NTEP, a Previdência, através da perícia médica, pode reconhecer a ocorrência de um acidente de trabalho, mesmo que não tenha sido expedida a CAT, desde que o médico perito do INSS constate que existe um nexo técnico epidemiológico entre a doença e aquela lesão que o segurado tem. Ou melhor, um nexo técnico entre a atividade desenvolvida e a doença ou lesão que ele tem. Sabemos que os trabalhadores avulsos, por exemplo, têm graves lesões na coluna. Se aparece um trabalhador avulso com lesão na coluna, aplica-se o NTEP.
E aí é uma situação complicada, porque não é para concurso público. Você vê a atividade da empresa pelo CNAE e vê o NTEP, de acordo com a série de códigos, você faz o confronto. É algo que para concurso público, aliás, nem para vocês, isso quem tem que saber é o médico perito da Previdência. E aí, em havendo nexo entre a atividade desenvolvida pelo segurado e a doença ou lesão que ele tem, o INSS reconhece o acidente de trabalho. Agora, se a empresa não concordar ou o segurado não concordar, porque esse nexo pode ser desconstituído. Pode ser provado que esse trabalhador avulso está com problema na coluna, mas não no decorrer do trabalho. Ele teve um acidente de carro por conta própria. Aí a empresa ou o segurado pode se defender, inclusive interpor um recurso administrativo com efeito suspensivo. Nesse sentido, nós temos que estudar o artigo 21-A. Vamos ver aqui na tela. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, a CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. E aí ele vê o tipo de doença ou lesão que o segurado tem, vê a atividade desenvolvida e vai na CID, para ver se há esse link. Se houver uma ligação entre aquela doença ou lesão e atividade, ele reconhece o nexo técnico epidemiológico. Conforme falei, a empresa ou segurado pode se constituir. Há o direito de se defender na via administrativa, se for o caso, interpor recurso, inclusive com efeito suspensivo. Vamos ver os dois parágrafos aqui do artigo 21-A. Parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto nesse artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput desse artigo. E parágrafo 2º. A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Ok, pessoal? Bom, existe um efeito processual importante do reconhecimento do acidente de trabalho, que como está na Constituição Federal, e a parte constitucional pode cair para vocês e pode vir aqui no assunto, eu vou falar por cautela. O INSS, ele é uma autarquia federal. Assim sendo, em regra, as ações propostas contra o INSS são ajuizadas na Justiça Federal. Mas essa regra tem uma exceção. Conforme prevê o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, a Justiça Federal não tem competência para julgar causa de acidente de trabalho. De modo que, excepcionalmente, toda a ação contra o INSS envolvendo benefício previdenciário por acidente de trabalho, a ação não vai ser ajuizada na Justiça Federal, é de competência originária da Justiça Estadual. E este é um efeito jurídico importante do reconhecimento do acidente de trabalho. Toda vez que é movida uma ação para a concessão de uma aposentadoria por invalidez, de um auxílio-doença, de um auxílio-acidente ou de pensão por morte, referente a segurado empregado, trabalhador avulso, segurado especial, que são os casos de benefício por acidente de trabalho, essa ação para a concessão ou mesmo para a revisão desses benefícios previdenciários por acidente de trabalho, essas ações vão ser ajuizadas contra o INSS na Justiça Estadual, porque na Justiça Federal não existe competência para julgar ações que versem sobre benefícios previdenciários por acidente de trabalho. Esse é um aspecto processual importante do reconhecimento jurídico do acidente de trabalho. Particularmente, eu acho muito difícil isso cair na prova de técnico, mas, por cautela, nós trouxemos aqui. Bom, o último artigo que falta para a gente fechar o estudo dos acidentes de trabalho é o artigo 23. Esse artigo, ele trata da fixação do dia do acidente no caso da doença ocupacional, que é algo muito difícil porque essas doenças tendem a ser progressivas e fica difícil saber exatamente qual foi o dia do acidente,
nós vamos estudá-lo no nosso próximo bloco e nós teremos ainda uma questão de prova de técnico ou de perito 2012 envolvendo o acidente de trabalho dentro do momento questão também no nosso próximo bloco.